Querido irmão, querida irmã, graça e paz habitem o teu coração nesta hora. Vamos orar. Amado Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui mais uma vez. E mais uma vez pedimos a tua graça sobre nós, para que possamos entender a tua palavra, guardá-la em nossos corações e, sobretudo, que possamos viver a tua palavra. Vem em socorro à nossa fraqueza, Senhor, com tua misericórdia, com tua graça. Precisamos do Senhor. Abençoa o nosso dia, nossas decisões e convicções. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós estamos refletindo então o Evangelho segundo Lucas e vamos trecho por trecho, sem pressa. Nosso objetivo não é um estudo teológico, mas sim uma reflexão do Evangelho, para que possamos ter um entendimento maior da palavra de Deus. Eu me lembro aqui da segunda obra de Lucas, a qual nós vamos refletir também, quando em determinado momento ele se aproxima de um eunuco e ele vê que ele está lendo a Sagrada Escritura, ele se aproxima, nem falei quem, Filipe, né, se aproxima do eunuco, e ao ver que ele está lendo a Sagrada Escritura, ele pergunta, você entende o que você está lendo? E o eunuco responde a ele, como que eu posso entender se ninguém me explica? Então Filipe começa a explicar a palavra de Deus, o eunuco é tomado de fé e então é batizado. Da mesma maneira, a nossa intenção neste momento é fazer como Filipe, guardadas as devidas proporções naturalmente, mas é de fato tentar entendermos mais a Sagrada Escritura, a fim de que possa ser despertado em nós a fé no Senhor Jesus e a condição para a nossa salvação. Que possamos abrir verdadeiramente o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, pela fé, alcançarmos essa graça do Senhor. Estamos então entrando agora no capítulo 2, este segundo arco, por assim dizer, nesta obra de Lucas, onde nós vamos refletir hoje o nascimento de Jesus. Nós vimos ontem o nascimento de João Batista e agora o nascimento de Jesus. Capítulo 2 do Evangelho segundo Lucas, versículo 1. Ora, naquele tempo, foi publicado um edito de César Augusto mandando recensear o mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento teve lugar na época em que Quirino era governador da Síria. Todos iam se fazer recensear, cada qual em sua própria cidade. José também subiu da cidade de Nazaré, na Galiléia, à cidade de Davi, que se chama Belém, na Judéia, porque era da família e da descendência de Davi, para se fazer recensear com Maria, sua esposa, que estava grávida. Veja, aqui Lucas está dizendo algumas coisas para a gente. Primeiro, muito mais do que a preocupação histórica, né, em coincidir a data exata, do momento exato, do ano exato, não é essa a intenção de Lucas. Mas ele quer nos dar alguns elementos. Primeiro, ora naquele tempo, quando chegou aquele tempo. E é claro, ele pode situar isso em relação ao recenseamento promulgado, mas aqui na Sagrada Escritura, como nós já vimos anteriormente em outra situação, para Lucas quando chegou o tempo, naquele tempo, quer dizer o tempo do cumprimento das promessas de Deus. Eles estão vivendo, e Lucas está narrando isso, o tempo da visitação de Deus. E isso é maravilhoso. Quizá esse tempo tenha chegado para nós também, o tempo da visitação particular de Deus, porque a visitação máxima de Deus em Jesus de Nazaré chegou. E aqui ele introduz o personagem que até então não estava explícito aqui, foi só citado, que é José, o esposo de Maria. José que nós podemos acompanhar até a sua saga através do evangelista Mateus, todos os questionamentos que haviam em seu coração e ao mesmo tempo a justiça, a santidade, a beleza daquele homem, o valor daquele homem que sabia verdadeiramente, eu me permita dizer assim, irmãos, um modelo de homem que mesmo na sua cabeça pensando como que a minha mulher pode estar grávida se nós não tivemos relação, ele naquele momento ele ainda decidiu protegê-la.
Ele decidiu favorecer Maria. Ele dizia, eu vou abandoná-la como se eu fosse o culpado disso tudo, porque é melhor do que ela ser exposta. Então, nós vemos pelo evangelista Mateus que o anjo intervém, que Deus intervém através do anjo e anuncia a José, olha, fica tranquilo, porque ela está grávida, mas não por obra de outro homem ou de qualquer homem, mas por obra do poder divino. José então assume Maria. José assume o filho de Maria, José assume Jesus e cuida maravilhosamente. Se nós pensarmos em toda a vida, não é o tema de hoje, mas se nós pensarmos em toda a vida de José, nós podemos ver o quão valoroso ou quão importante esse homem foi para Jesus de Nazaré. E aqui um outro tópico, ele diz que eles sobem para a cidade de Davi. Cidade de Davi era a cidade do nascimento de Davi. A região onde Davi, onde era a família de Davi, que é a cidade de Belém. Belém significa casa do pão. E ali na casa do pão, José sobe porque ele era da família de Davi. O que Lucas está querendo dizer com isso? Que Jesus, através da descendência de José, ele é descendente do rei Davi. Através da ascendência de José, ele é descendente do rei Davi. Lucas coloca isso para nos fazer chamar a atenção de que o tempo em que o Messias, o Salvador, o Cristo deveria vir, chegou na cidade de Davi, o grande rei Davi. A promessa que Deus fizera a Davi, de que um de seus descendentes ocuparia o seu trono para sempre, aconteceu. É isso que Lucas está nos ensinando nestas páginas. Versículo 6. Ora, enquanto lá estavam, chegou o dia em que ela devia dar à luz. Mais uma vez, a dupla menção aqui do tempo, chegou o dia, naturalmente, o dia do parto, mas ele quer dizer, chegou o tempo, cumpriu-se o tempo. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala dos hóspedes. Uma cena muito divulgada, falando dessa exclusão deste casal, desta família. Não havia lugar para eles, a cidade estava lotada, mas para eles... É interessante que frisa isso, né? Para eles não havia lugar. Não sabemos exatamente os motivos, né? Se eram pobres, se eram excluídos, qual que era a situação. Mas o fato é, para eles não tinha lugar. Não tinha lugar na hospedaria. Eles precisaram se recolher talvez numa gruta, como diz a tradição, ou num celeiro, num local ali, onde uma casa simples, onde junto a esta casa havia esse estábulo, esse lugar que se cuidava dos animais. Manjedoura, para quem não sabe, é o lugar onde come o feno ali, o animal, o boi e o jumento comem, então, o seu alimento, o feno. Maria toma Jesus nos braços, o envolve em faixas, e aqui não tem como nós não nos lembrarmos daquilo que acontecerá quase 30 anos depois, quando Jesus, Maria mais uma vez o toma nos braços, o envolve em faixas e o deposita novamente, não na manjedoura, mas no sepulcro, de onde ele vai ressuscitar. Mas é como que uma prefiguração que nós estamos vendo aqui. Maria o envolve em faixas e o coloca na manjedoura. Um detalhe que chama a atenção, quando Lucas diz, e nós vamos ver isso ao se tratar da circuncisão e da apresentação no templo, que ela deu à luz o seu filho primogênito, o seu primeiro filho, não quer dizer que necessariamente houveram outros filhos. Nós, de tradição católica, acreditamos, né, na virgindade perpétua de Maria, e isso é fato, é ponto para nós, está tudo certo. Mas, para que nós possamos entender de fato a Sagrada Escritura, como ela deve ser entendida, nós precisamos entender que Lucas está dizendo que existe uma legislação específica sobre Jesus, como nós vamos ver daqui a alguns versículos, né? Alguns dias, provavelmente. Existe uma legislação sobre o primogênito. Ele tem certos direitos e tem certos deveres a serem cumpridos a respeito dele. Existe uma atenção especial dada ao primogênito. E é isso que Lucas está dizendo. Jesus é aquele que abre o ventre de Maria. Ele é o primogênito. Depois as Escrituras vão dizer o primogênito dentre muitos irmãos,
o primogênito dentre os mortos e o primogênito dentre os ressuscitados. Jesus vai ser citado sempre em comparação de irmandade com todo o crente, com todo aquele que crê na palavra do Senhor, com todo aquele que adere a Ele pelo santo batismo. Então nós estamos diante de um fato legal que Lucas está citando aqui, que nós vamos desenvolver nos próximos versículos. Por isso Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em faixas e o deixou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. É interessante notar como é completamente desprovido de descrições extensas, narrativas mirabolantes, quando se fala do ato do nascimento de Jesus. Simplesmente diz, chegou o tempo, ele nasceu, ela o enrolou e colocou na manjedoura. Que maravilha! Quando a palavra de Deus que se fez carne, entra no mundo, a cena que nós vemos é de um profundo silêncio. O mundo todo, num primeiro momento, acolhe a palavra de Deus encarnada. Imagine o olhar de Maria para aquela criança. Imagine o olhar de José. E todo aquele que sabe, que entendeu o que é, por exemplo, o Santo Terço, que sabe orar o terço e contemplar os mistérios, já cruzou o seu olhar com o olhar dessa criança, com o olhar do Salvador. Já olhou os olhos dele. A palavra se fez carne, irmãos, como diz o evangelista João, e habitou no meio de nós, na singeleza de Belém, na casa do pão, o pão que desceu dos céus, nasceu e está entre nós. Vamos adiante, versículo 8. Havia na mesma região pastores. Era o ofício de Davi. Se nós pegarmos a história do rei Davi, nós vemos que ele era pastor de ovelhas. Esses pastores viviam nos campos e montavam guarda durante a noite junto a seu rebanho. Que coisa maravilhosa isso! Em certo momento, no profeta Isaías, Deus reclama, por assim dizer, daqueles pastores que não vigiam o rebanho, dos pastores que não guardam o rebanho. Ezequiel também repete isso. Os pastores que não vigiam, esses pastores da cena do nascimento de Jesus, são pastores fiéis. E aqui, é claro, está falando de pastores mesmo, daquele que cuida da ovelha. Mas como não pensar em nós que exercemos um cargo de pastoreio? E eu digo cargo muito entre aspas, porque pastoreio não é cargo, não é título, não é honra. Vou escrever no meu braço pastor, né, cantor, enfim. Não é cargo, é serviço. E como serviço, quantos de nós aproveitamos a noite para dormir? Entenda o que eu estou dizendo no sentido espiritual. Não vigiamos o rebanho, não olhamos para o rebanho. Vemos o lobo se aproximar e ficamos quietos. É preciso olhar para esses pastores e entender eles que viviam nos campos e montavam guarda durante a noite. A esses que vigiavam, tal qual o profeta. Como o Senhor diz, me foge agora o profeta, salvo engano, Amós, quando ele diz: o Senhor não faz nada sem antes revelar aos seus servos, seus profetas. Mas ele revela aos profetas, aos servos, aos pastores que estão acordados, que estão vigiando, que estão, como dizia o profeta, a palavra é atalaia, vigiando, estão prontos para ver. Esses pastores, então, guardavam durante a noite, montavam guarda durante a noite junto ao seu rebanho. Versículo 9, um anjo do Senhor se apresentou diante deles. Os anjos aqui são fortes, hein? A glória do Senhor os envolveu de luz e eles ficaram tomados de grande temor. Imagine, irmãos, sem iluminação elétrica, sem postes, sem nada, muito provavelmente uma fogueira, né? No máximo uma tocha, olha lá, e no meio daquela escuridão da noite, um anjo do Senhor aparece, a glória do Senhor, refúgio de tal maneira que ilumina todo lugar onde eles estão. Qual é a mensagem do anjo? Versículo 10.
O anjo lhes disse: não tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-vos uma boa nova, que será uma grande alegria para todo o povo. Mais uma vez a palavra alegria em relação ao Evangelho. Versículo 11. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, Senhor. Salvador, Cristo, Senhor. Já nós voltamos nesse ponto. E eis o sinal que vos é dado. Achareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. De repente apareceu uma multidão da milícia celeste que cantava os louvores de Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e sobre a terra paz para os seus bem-amados. Eu vou voltar no versículo anterior e vamos parar por aqui para não ficar muito longo o vídeo. Nasceu-vos hoje. Primeiro, mensagem de alegria. O Evangelho sempre é mensagem de alegria. Um Evangelho, claro que pode e deve inspirar o temor do Senhor, o temor, o santo temor de Deus, dom do Espírito, que, como eu já disse, não significa ter medo e sim respeito, mas ele não pode ser uma mensagem de medo. Ele tem que ser uma mensagem de alegria. Aliás, o anjo começa dizendo: não tenhais medo. Não tenham medo. Eis que vos anuncio uma grande alegria. Hoje nasceu para vós um menino, que é o Salvador, que é Cristo, que é o Senhor. Salvador, porque como ele mesmo já disse no anúncio a Maria, do nome dele, tu chamarás de Jesus, ele salvará o povo, e Jesus significa Yahvé salva, Deus salva, ele é o Deus que nos vem para salvar, com braço forte, como nós vimos tanto no cântico de Maria, quanto no cântico de Zacarias, Deus que intervém com toda a força do seu braço, porque ele é Salvador. Ele é o Cristo. Cristo, em hebraico, Messias, significa ungido. E isso significa para este povo que está esperando, aquele que deveria vir. Aquele que prometeu, que fora prometido aos nossos pais, em favor de Abraão, de sua posteridade, de Davi. Esse que vocês estão esperando, é isso que o anjo está dizendo. Este que vocês estão esperando, ele nasceu, ele é o Cristo, esse menino é o esperado. Agora vejam, irmãos, e aqui eu preciso, um pouco mais duro, chamar a atenção, porque a humanidade hoje parece que vive esperando, eu já falei isso de alguma maneira ontem, mas esperando um segundo sol, um segundo Salvador, ou mesmo colocando Jesus como se fosse um entre tantos. Ah, teve o Abraão, teve o Moisés, teve o Jesus, agora vai vir um outro. Não! Jesus é o Cristo. Artigo definido, é único. Não é um Cristo, um Salvador. Não, ele é o Salvador, o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus mesmo, palavra de Deus encarnada no meio de nós. E veja, o que o anjo está dizendo para cada um de nós é: você não precisa esperar mais por nenhum outro, porque ele veio, hoje nasceu. Lembra que a gente falava também sobre o significado do hoje para Lucas? O hoje daquela época e o hoje da tua vida. Hoje nasceu para vós um Salvador, que é Cristo, e ele é Senhor. Nós já vimos que Senhor significa, para este povo, o mesmo Deus. Deus é o Senhor. O único Senhor é Deus. E todos os outros se submetem a Ele. Mais tarde, Paulo vai dizer em Filipenses que diante do nome de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e até debaixo da terra, até nos infernos. Se dobra todo o joelho diante do Senhor. O nosso Deus veio nos visitar, como cantou Zacarias. No próximo vídeo a gente continua a reflexão desse texto a partir do Cântico dos Anjos. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.